certo? Então, a tarefa que vai para vocês na segunda-feira é essa que está lá postada, que eu postei agora, certo? E aí vocês comecem agora a fazer, né? E se não terminar, termina daí depois, tá? Certo? Mas assim, Certo. eu queria que vocês começassem pelo menos a primeira questão ali, para a gente tentar corrigir aqui, tá? Então, todo mundo entrando lá para ver se tá certinho lá, tá? A Duda acho que não pegou, né, Duda? Eu postei uma tarefa lá no Classroom para vocês, tá? Para fazer agora. Façam a primeira e me avisem, tá? Ah, tá pronta a primeira. E a gente corrige, tá? Estela, eu postei lá no. Bom dia, querida. Eu postei lá no Classroom um exercício para vocês fazerem agora, tá? Bom dia. Certo? Aí entra lá e começa, faz a primeira e aí me avisem para a gente corrigir, tá?
Oi, Lu. Luísa, eu coloquei lá no Classroom um exercício. Tu entra lá, faz a primeira e me avisa, tá, querida? Bom dia. Não tem problema atraso, tá? Nessas condições não tem problema nada. O que vier é lucro. Terminar a primeira já? Sim. Sim? Quem terminou? Me avisa aí já, para a gente Eu. poder. Eu. Tiago, Vitor, Arthur, Eu. Bruno, Terminei. Eu. Nicolas, Lins, Eu Luana, também. Duda. Tá faltando quem então? Luara, Yasmin. Vamos esperar um pouquinho. A Luísa, que entrou agora, a Estela, né? Esperando só mais um pouquinho. Então, faça, já vão começando a segunda lá, quem, tá? Não tenho isso, não sei fazer. Janela. Queria uma janela. Oi, Camila. Camila, tu vai entrar lá no Classroom, que tem uma tarefa lá para fazer, tá, querida? Aí tu faz a primeira, certo? Primeiro tu vai fazer junto com os outros, porque eles já começaram a fazer e a maioria já terminou a primeira, tá? E daí depois, então, a gente continua. Posso corrigir a primeira, gente? Pode. Tá, então vamos lá. Eu vou apresentar aqui, tá? Eu tava tentando apresentar que ficasse só um pedacinho aqui, mas eu não consigo.
Eu sou tancinha ainda para essas coisas. Mas vamos lá. Ó, o exercício é esse aqui, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Considere o quadro e responda as questões a seguir. Então, tem um quadro aqui, e esse quadro está representando uma mistura, no caso aqui, né? E como é que eu sei que é uma mistura? Eu sei que é uma mistura porque eu tenho moléculas diferentes uma das outras aqui, né? Então, eu já sei que isso aqui é uma mistura, certo? Então, eu vou analisar esse quadro aqui, tá? Aí pergunta assim, ó, qual é o número de átomos, né? Cada átomo aqui é representado por uma bolinha. Então, qual é o número de átomos aqui? 17. Isso mesmo, 17, porque eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vou contando. Eu tenho 17 átomos, né? Porque cada bolinha representa um átomo, né? Qual o número de elementos químicos? 3. Eu tenho 3 elementos químicos. Tem esse elemento químico amarelo aqui, ó, né, que é representado pela bolinha amarela, o que é representado pela bolinha azul pequena e o que é representado pela bolinha azul grande. Então, eu tenho 3 elementos químicos e 17 átomos. Isso mesmo. Qual o número de moléculas? Quantas moléculas eu tenho? 7. 7 moléculas, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se eu perguntasse quantos tipos de moléculas? 2. 2. Dois tipos. Esse tipo aqui e esse tipo aqui, tá? Qual o número de substâncias, então? Quantas substâncias eu tenho nesse quadro? 2. Duas. Eu tenho essa aqui, essa substância representada por essas moléculas aqui amarelas, né? Que são do mesmo elemento químico, formada por 2 átomos. E tenho essa substância aqui, ó, que é uma substância formada por essas moléculas aqui, que são moléculas formadas por átomos de elementos químicos diferentes, certo? Então, vamos ver, quantos componentes eu tenho nessa mistura? Eu já estou fazendo mais pergunta, né? Quantos componentes eu tenho nessa mistura? Ô, silêncio! Tenho 2, né, 3. gente? 2, se eu tenho 2 substâncias, eu tenho 2 componentes, certo? Mais uma perguntinha aqui. Quantas substâncias simples eu tenho aqui? 1. Uma. Só essa aqui é simples, ó, porque ela é formada por átomos do mesmo elemento químico, tá? E tem uma substância composta, que é essa aqui, ó, né? Por quê? Porque ela é formada por moléculas que têm átomos de elementos diferentes, né? Deu para entender? Todo mundo entendeu isso aqui ou alguém quer que eu repita essa explicação? Pode falar. Não quero que ninguém fique com dúvida, porque a gente marcou prova para quinta-feira que vem, né? Pode repetir, prof. Posso? Vocês estão lembrados da nossa prova quinta-feira que vem? Sim. Sobre ligações químicas e vai cair isso aí também. Isso aí eu acho até mais fácil. Camila, vou repetir, tá? Voltando aqui à apresentação. Tá. Aqui, Camila, ó, eu tenho esse quadro aqui, e esse quadro aqui representa uma mistura. Por que eu posso dizer que isso aqui é uma mistura? Eu posso dizer que isso é uma mistura porque eu tenho aqui dentro desse troço aqui moléculas diferentes, ó, certo? Eu tenho esse tipo de molécula e tenho esse tipo de molécula. Então, isso já garante para mim que isso aqui é uma mistura, não é uma substância, certo? Se fosse substância, as moléculas seriam todas iguais, as moléculas, certo?
Bom, então, eu tenho o seguinte, tu entendeu aqui que tem 17 átomos, né? Porque eu conto, cada bolinha dessa é um átomo, certo? E cada bolinha dessa aqui, cada tipo de bolinha dessa representa um elemento químico. Então, essas bolinhas amarelas representam um elemento químico, certo? Essas bolinhas azuis aqui mais escurinhas representam um elemento químico. As bolinhas azuis claras grandes representam outro elemento químico, certo? Só que aqui, ó, se eu for contar quantos átomos, eu conto cada bolinha, certo? Aí eu tenho 17 átomos. Se eu for contar quantos elementos, eu conto os tipos de bolinha. Então, tem bolinha amarela, um elemento, bolinha azul, dois, bolinha azul grande, três, certo? Aí, qual o número de moléculas? Então, eu conto as moléculas, que é isso aqui, ó, certo? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete moléculas, certo? Se eu fosse perguntar quantos tipos de moléculas eu tenho, aí eu teria dois tipos. Eu tenho esse tipo e esse tipo, certo? Qual o número de substâncias? A molécula é a menor parte da substância, certo? Então, quantas substâncias eu tenho aqui? Eu tenho essa aqui representada por esse tipo de molécula e essa representada por esse tipo de molécula, certo? Quantas substâncias simples eu tenho? Substância simples é aquela formada por moléculas de mesmo elemento químico, certo? Então, olha aqui, ó, essa substância aqui, ó, tá? Ó, as moléculas delas são formadas pelo mesmo elemento químico, certo? São dois átomos do mesmo elemento químico. Então, isso é uma substância simples, certo? Essa aqui, ó, tá? Esse conjuntinho aqui de moléculas é uma substância composta. Por quê? Porque as moléculas dessa substância aqui, ó, são formadas por elementos químicos diferentes, ó. Tem dois desse elemento, dois átomos desse elemento e um desse. Certo? Deu para entender, Camila? Sim, prof, agora entendi. Tá, joia. Então vamos passar para a segunda questão? Todo mundo fazendo a segunda para a gente ver, tá? Depois a gente corrige quando terminarem. Liguem as câmeras quando terminarem, tá? Daí eu sei que quantos terminaram, tá bom? Vou só pegar uma aguinha ali, tá? As crianças estão contando para mim, a mão aberta. O Vitor disse que
porque na rua dele tem famosos assim, quando ele tem essa esporte, esse carro dele deve ter uma Velha, tá mutado. Tem que apertar naquele microfone ali que tá vermelho. Ué, não fui eu que Isso. coisei. Será que eu apertei sem querer? Terminaram? O Bruno já terminou? Quem mais? Já terminei também. Ah, a Luísa terminou. Vitor, Luana, Nicolas, Telinha, o Lins. Tá muito frio aí onde vocês estão? Aqui tá tão frio. Sim, tá bem frio. Pra caramba. É, né? Com os dedos geladinhos. 13 graus, tava dizendo ali. É? Então vamos corrigir? Os outros vão prestando atenção. Quem não terminou ainda. Henrique. Tá entendendo, Henrique? Qualquer coisa avisa, tá? Vamos lá. Aqui, ó. Vamos continuar. Escreva M nos parênteses diante das alternativas que indicam misturas. E R diante das alternativas que indicam reação química. Gente, a gente sabe que reação química, isso eu já falei em sala, né, várias vezes isso. Um fenômeno químico, né, ele altera a natureza das substâncias, certo? Altera, certo? Era uma coisa vira outra, certo? Então, isso indica uma reação química. Então, aqui no primeiro, a formação de outra substância é uma reação química? Reação química. É uma reação química, certo? As substâncias perdem suas propriedades originais. Reação química. É Reação química. uma reação química, isso mesmo. Se perde as propriedades originais, alguma coisa aconteceu uma reação química. Não há produção de substâncias novas. Mistura. Mistura. Quando eu digo não há produção de substâncias novas, é porque eu consigo separar, tá, gente? Então, é mistura, certo? As substâncias combinam-se em proporções definidas. Reação química. Reação química. Vocês lembram na aula que eu disse assim, ó,
lembra quando a gente estava falando sobre ligação química, que eu disse, olha, quando os átomos se juntam, eles formam uma molécula ou um composto iônico, né? E isso aqui vai se dar sempre na mesma proporção, certo? Então, um composto iônico, uma molécula, ela é a menor porção da matéria que ainda guarda as propriedades originais daquela matéria, certo? Daquela substância. Então, por exemplo, o NaCl, um conjunto de NaCl, de moléculas de NaCl, é o sal de cozinha, tá? E se eu pegar um composto iônico desse, o NaCl, só umzinho, tá? Ele é a menor parte dessa substância que ainda conserva suas propriedades químicas, certo? Físicas e químicas, tá? Se eu desmanchar esse NaCl, eu já não vou ter mais o composto iônico. Então, já não vou ter mais a menor porção que conserva as propriedades físicas e químicas daquela substância. Daí eu vou ter íons separados, certo? Tá? Então, as substâncias, elas combinam-se sempre em proporções definidas, porque as suas moléculas, elas vão ser sempre aquilo ali. Vamos supor, H2SO4 é ácido sulfúrico, certo? E vai ser sempre nessa proporção, tá? 2, 1, 4. Sempre. Essa molécula vai ser sempre assim, tá? E essa molécula é a menor porção de ácido sulfúrico que ainda conserva as suas propriedades. Todo mundo entendeu isso, gente? Isso é muito importante entender. Entenderam? Entendi. Tá. Mais gente entendeu ou alguém não entendeu o que quer que eu fale de novo? Eu não entendi de novo? muito. Nem eu, prof. Pode explicar de novo. Quem não entendeu? Eu. Eu. Tá. Então eu vou explicar de novo. E eu. Aqui, ó. Quando a gente fala de átomos, né? A gente fala de um conjunto de partículas que são muito pequenas e que formam qualquer matéria que existe no universo, certo? Isso é átomo. Quando eu falo de elemento químico, eu estou falando de um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, ou seja, o mesmo número de prótons no núcleo. Quando eu falo de composto iônico, eu estou falando de substâncias que se formam pela união de cátions e ânions, que é aquela ligação iônica, lembra? Que um perde elétron, outro ganha elétron. É um composto iônico. Quando eu falo de molécula, eu estou falando de substâncias que se formam com ligação covalente. São as moléculas com compartilhamento de elétrons. Tanto as moléculas quanto os compostos iônicos, tá? São a menor partícula da substância que ainda conserva as suas propriedades, certo? Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, água, certo? Aqui eu não tenho água pura, né? Mas vamos imaginar que eu tenha água purinha aqui, que nesse copo aqui só tem a molécula de H2O, certo? Seriam trilhões e trilhões de moléculas de H2O aqui, certo? Se eu pegasse uma delas só, ó, peguei, tá aqui, tá? Estão vendo? Peguei uma molécula de H2O, certo? Essa aqui é a menor parte dessa substância que ainda conserva as propriedades físicas e químicas dessa substância. Entenderam? Todo mundo entendeu agora? Sim. Sim. Alguém não entendeu ainda? Eu explico de novo. Entendeu? Então vamos continuar. Aqui, ó. Tá. E daí aqui. As substâncias podem ser separadas por processos físicos. Isso é mistura ou é reação química? Mistura. Mistura, né? As reações químicas, eu poderia voltar atrás numa reação química, obter novamente os mesmos componentes da reação? Não.
Pode, mas só que pode, só que só para algumas, não são para a maioria das reações químicas, eu não consigo fazer a reversão, tá? Se transforma em outra coisa, eu não consigo voltar atrás. Mas tem algumas que são reversíveis, bem poucas, mas tem, tá? Então, deu para entender esse exercício, gente? Ele é bem importante, tá? Deu? Deu. Tá bom. Vamos continuar? Fazer o terceiro agora? A gente tem aula até 10 e... Não. 11. Até 11 e 11. 5. 11 e 5. Tá, então tem mais um tempinho ainda, né? Vamos fazer o terceiro exercício? Tá, Sim. Bora. bora lá. Prof, tu ainda tá apresentando. Hã? Tu ainda tá apresentando. Ah, tá.
Deu? Terminaram? Sim. Sim. Então, vamos lá. Podemos corrigir, então? Eu vou corrigindo e já vou explicando aqui, tá? Então, vamos lá aqui, ó. Marque a opção que apresenta 2 elementos químicos, 3 substâncias simples e 2 compostas. Então, a gente vem aqui e olha, ó. Essa aqui, tá? H2O, é uma substância composta, né? Por quê? Porque as moléculas de H2O são formadas por elementos químicos diferentes. Então, aqui eu tenho uma substância composta. Aqui, Hg é um elemento químico, certo? É o mercúrio, tá? HI é ácido iodídrico, tá? E é uma substância composta, ó, formada, essa molécula aqui é formada por 2 elementos químicos diferentes, certo? O hidrogênio e o iodo, tá? Então, eu já tenho duas substâncias compostas, um elemento químico. 2 elementos químicos, porque o ferro é outro elemento químico, tá? Aqui eu tenho mais uma substância composta, ó, tá? Então, eu tenho 3 substâncias compostas aqui, certo? Mais um elemento químico, tenho 3 elementos químicos. Então, já não é mais essa opção aqui, né? Porque é a opção que tem 2 elementos químicos, 3 substâncias simples e 2 compostas. Essa aqui tem 3 elementos químicos e tem 3 substâncias compostas, 4 substâncias compostas. Ó. Essa e essa. Então, não é essa aqui. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho um elemento químico, né? Quantos elementos químicos eu tenho aqui? Tenho 1 e tenho 2 aqui, ó. Então, até aqui tá tudo bem. Agora, eu preciso de 3 substâncias simples. Vamos ver. Aqui eu tenho uma simples, ó, O2. A molécula é só formada por oxigênio. E eu só tenho ela, né? Não tenho mais nenhuma. Porque essa aqui, ó, já é uma substância composta, porque é formada por 2 elementos químicos diferentes. Essa aqui também. Essa aqui também, ó, 2 elementos químicos diferentes, a molécula é formada, e essa aqui também. Também não é essa. Vamos ver a próxima. Essa aqui eu tenho uma substância simples, porque, ó, H2 é formada só por hidrogênio, O2 formado só por oxigênio, O3 formada só por oxigênio. Então, eu tenho 3 substâncias simples. Vamos ver se eu tenho 2 elementos químicos. Aqui eu tenho um, o Br, e aqui eu tenho outro, o Na. Preciso de 2 substâncias compostas. Aqui, ó, CH4 é uma delas, porque a molécula é formada por carbono e hidrogênio. E CO2 é uma substância composta também, porque é formada por C e por oxigênio. Então, a resposta certa é essa aqui. Acertaram? Quem acertou?
Eu. Eu. Quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Então tá, gente. Então aqui, ó, eu vou mandar, a Cíntia vai mandar para vocês na segunda-feira, né? Aí vai ser essa tarefa aí que vai ter, tá? E a gente vai começar a trabalhar separação de misturas, certo? Na semana que vem. E acho que reações químicas também. Separação de mistura, eu estou pensando em fazer que vocês façam um trabalhinho sobre separação de misturas, tá? E aí a gente discute isso na semana que vem. Mas a tarefa vai ser essa aí. Talvez eu inclua mais uns exercícios, tá? Para vocês treinarem mais para a prova também de quinta-feira, tá bom? Tá? Então, bom final de semana para vocês. Oi? Esses exercícios são para quinta? Para terça. Ah, tá. Obrigada. Tá? Os exercícios são para terça. Se der para incluir mais uns, eu incluo, senão fica só esses, tá? Prof, não tem que te mandar nem nada, né? Não. É só fazer para aprender e a gente vai corrigir aqui na sala, tá bom? Tá bom. Certo? Se der para incluir mais alguns para vocês darem mais uma treinadinha, eu incluo, tá bom? E então, bom final de semana para vocês, tá, gente? Beijão. Boa semana, velho. Tchau. Tchau, Vera. Até a próxima. Até.